E o temor de mais ruídos entre Banco Central e governo acabaram aí causando esta queda para o índice. E muitos analistas têm aí trazido, visões, têm defendido maior cautela. Lula acabou de se pronunciar, não tinha falado nada em relação a este assunto, foi muito criticado por vários membros do governo, mas agora, então, o presidente Lula acaba de falar, neste evento que ele está participando lá no Rio de Janeiro, em relação ao comunicado ali do Copom. Ele disse que só a história que vai julgar essa decisão do Copom. Ele ainda falou que não tem nenhuma explicação no mundo para que os juros esteja nesse patamar de 13,75%. De novo, voltou a chamar Roberto Campos Neto de cidadão. Falou que se esse cidadão não quiser, não precisa conversar com ele, que apenas cumpra a lei, Campos Neto aí trazendo duras críticas, Lula a Campos Neto. Ele ainda falou que, como presidente da República, ele não pode ficar discutindo a cada relatório do Copom, que eles que paguem o preço pelo que estão fazendo. Lula ainda falou que é preciso gerar emprego, é a única coisa que garante aí uma tranquilidade ao povo brasileiro. E ainda nessa visita lá ao Complexo Naval, lá em Itaguaí, no Rio de Janeiro, ele ainda falou que o Campos Neto não foi eleito pelo povo, não foi indicado pelo presidente. Ainda ele lembrou lá que quando ele era presidente, que o Henrique Meirelles, que era o presidente do Banco Central na época, tinha sido indicado por ele, e ele tinha essa conversa direta, então, com o Meirelles. Mais uma vez sinalizando aqui o presidente, a insatisfação dele em relação à independência do Banco Central. Lula, que sempre bate nessa tecla, falando muito sobre essa questão da independência do Banco Central. Ele ainda falou que quem tem que cuidar do Campos Neto é o Senado, Ele ainda disse, na verdade, que se precisa cuidar muito da política monetária, mas do emprego, inflação e renda, e que precisa se encontrar um caminho para a economia crescer. O governo Lula, que está já, há informações que a ala ali do governo esteja pressionando bastante os senadores para a saída aí de Roberto Campos Neto. Caberia então somente ao Senado, só que Rodrigo Pacheco já teria sinalizado que não há votos para isso, somente o Senado que pode aí demitir o presidente do Banco Central em caso dele apresentar desempenho suficiente para alcançar os objetivos do Banco Central. Bom, vamos começar com essa pauta já, com eles chegando aqui com a gente. Alexandre Cabral comigo, quanto tempo, tá por aqui, chefa? Cabral? Quanto tempo a gente não se vê? Hoje foi meu dia. Hoje foi seu dia de cárcere privado. BMC 24 horas. 24 horas? Eu também tô nessa, segue aí. Estarei daqui a pouco também no top. Amanhã é meu dia. Amanhã é seu dia, E aí, gente, como que vocês, a gente perdendo aí agora na casa dos 98 mil pontos, esse ruído parece que não tem fim, mas aí uma pressão agora até maior, para a ala do governo pressionando principalmente, pedindo já lá para o Senado a saída de Roberto Campos Neto. Como que você vê todo esse impasse, Gani? Fala desastrosa do Lula, Porque, aliás, para quem falou do que ele falou do Moro, a expressão que ele usou, uma expressão do PCC que ele usou, que se fala entre marginais. Então chamar de moleque, de menina, esse rapaz aí... Cidadão, Cidadão, não é nada, é o presidente do Banco Central. E aí ele disse que não foi eleito. Ora, os ministros do Supremo que o soltaram e o tornaram elegível também não foram eleitos. Então a fala dele é desastrosa. E resume que a única variável capaz de gerar crescimento econômico nesse país, na cabeça do Lula, é a taxa de juros. Como se toda a decisão coubesse ao Campos Neto. São 8 mais 1 que votam, que é ele, 9 acabam votando. Então, mesmo que o Campos Neto fale olha, eu quero a Selic a 13, a 12,5, você tem mais 8 pessoas que votam. Mas ele é o líder, Mas não tem isso, Cabral. No passado você tinha votação 5-4. Não tem isso. Não é que está todo mundo seguindo o líder, é igual o Supremo. Você tem votações que são apertadas, 6-5, Então não depende só dele. Até porque esses servidores públicos, eles têm autonomia. Então... ele faz o papel político, Gani? Ele encarna no Campos Neto, é isso que eu tô falando, Cabral, ele tá fazendo uma estratégia de jogar no Campos Neto como se ele fosse o único culpado para ter um bote expiatório.
Porque se você levar ao pé da letra, ele teria que estar criticando os 9 diretores. Um mais os 8. Então ele está jogando para a plateia. Para falar, não vamos entregar crescimento econômico, porque o Banco Central não está fazendo o papel dele. Não vamos entregar crescimento econômico, porque em parte o Brasil ainda não mostrou qual que é o arcabouço fiscal. Que é o que vai trazer a expectativa de volta. É para não cair no colo dele exatamente. A responsabilidade de uma crise econômica. Esse é o ponto. Então tem o bode expiatório perfeito, o Banco Central. Agora, como é que você explica? Na época que o Brasil cresceu, na época do Lula, era 16% a taxa Selic. O juro real era 8,5%. 8,5%. Baixa, pega uma taxa de uma NTNB e vê 8,5% de juro real, que é o que interessa, não é o juro nominal. Quando o Banco Central não era autônomo. É o juro real futuro, que é o que interessa. Porque quando você toma uma decisão de juros, você não está olhando para trás. Eu não sei se o Cabral concorda, mas o cálculo que eu faço para a taxa real é daqui para frente, porque não interessa o que foi. O interessa a taxa que você está tomando daqui para um vencimento futuro. Então tem que olhar a taxa pré-futura e expectativa de inflação futura. Melhor jeito, mais fácil de pegar isso, pega uma NTNB, que é uma taxa real. Está lá a inflação implícita embutida e pronto. Era 8,5%. E o Brasil crescia. Então não bate com esse discurso que os juros era mais alto no governo dele. E não bate, nada fecha. Entendeu? Então é um bode expiatório. Agora, mas as pessoas esquecem rápido, né? Exatamente. Agora, você quer pegar o Banco Central com bode expiatório? Então pegue. Você vai piorar as expectativas econômicas. Se você demitir, fizer alguma manobra, ainda bem que o Senado está fazendo o papel dele, mas se você fizer alguma manobra econômica, uma manobra política, para demitir o Campos Neto, porque há espaço para isso, a independência não é total, bom, aí você dá um tiro no pé, completo. Concorda? Concordo. Acham que tem chance de isso ser levado à frente ou é só mais... Congresso eu não duvido de nada. Acho pouco provável, mas não digo impossível não. Impossível não, mas um pouco improvável. Apesar, que a gente viu até hoje, vocês viram o Lira, eu sei que é Senado, mas assim, falando já um pouco de Congresso, o Lira, ele ficou, muito sabonete, Nem lá, nem cá, centrão mesmo, Cacicão, Lira ficou, hora ali, defendeu o Roberto Campos Neto, mas hora também defendeu o Haddad. O Haddad também foi mais, ficou confuso, Até o Cabral, a gente estava falando mais cedo, o Haddad, a princípio, ele veio ali trazendo falou uma coisa e no final parece que ele falou tudo ao contrário do que ele tinha falado no início do discurso dele, acabou ficando bem contraditório, mas ele tentou ali ser um pouco mais técnico e menos político, diferente do papel do Lula, que a gente tem que lembrar que ele sempre vai falar o lado político, e não o lado técnico em si. Mas o Lira ali estava meio que no meio de campo, fazendo aquele meio de campo dele. Exatamente. O Lira não vai se manifestar, vai fazer preço, é centrão, mas a impressão que eu tenho com este Congresso, é que isso não teria espaço. O governo não tem força política para tirar o Campos Neto. Mesmo fazendo toda essa pressão. O governo tem cargo. Tem cargo, pode fazer o toma lá da cá, pode usar essa marca, tomara que não, eu concordo com você, Cabral, nesse sentido, mas eu ainda acho que é tão arriscado ir para esse caminho, que mesmo aí com o toma lá da cá, não sei se teria força suficiente para derrubar o Campos Neto. E daí, derrubou o Campos Neto, tá bom, aí vem uma nova diretoria, você tem 8. Vamos supor que esses 8 se rebelem. Tudo sai. Entendeu? Aí você teria que tirar os 8 do Banco Central. Então esse que é o problema. Começa com esse tipo. Sabe o que aconteceu pouca gente lembra disso. Eleição de 2014. 2014, a Aécio Dilma. Ia ter um dado de desemprego que ia mostrar um aumento da taxa de desemprego. O governo federal supostamente fez uma pressão no IBGE para segurar o dado para depois da eleição. Só essa, supostamente não, porque houve reação do IBGE. Só essa pressão para segurar o dado que prejudicaria a imagem da Dilma, 18 servidores públicos do IBGE pediram
Ameaçaram. 18 ameaçaram. Ameaçaram desoneração. 18. Falaram, se acontecer isso, eu estou fora do cargo. Você vai querer comprar briga com o Banco Central? Eu não sei se é uma boa estratégia. Acho que a estratégia muito é ali jogar realmente como um bode expiatório, né? Colocar no colo de alguém. Alguém tem que, né, acabar ali assumindo, pagar o pato. É.